Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Ei, vamos juntos, vem comigo, vamos seguir, vamos continuar. Deixa eu dar minha sandália aqui, tô de sandália, dar minha chinela aqui, descalço fica melhor, beleza? Vamos juntos, vamos de língua portuguesa, tá? Eu, você, acentuação gráfica, vamos finalizar. Já falamos sobre monossílabas, já falamos sobre oxítonas, sobre paroxítonas, ei, sobre proparoxítona, vem comigo agora, vá, vamos fechar com chave de ouro. Vamos falar agora sobre alguns casos especiais. Não, especiais não. Mais que especiais. Vá, venha. Vamos juntos. Vá, pega o seu caderno, anote tudo. Tá? Ei, anote tudo. O professor espirrou, anote, tá? O professor bocejou, anote tudo, tá? Tudo. Beleza? Tudo aqui para garantir a sua aprovação. Beleza? Vem comigo, vem na tela. Acentuação gráfica, nossa última aula desse bloco de acentuação gráfica, esse conteúdo, beleza? Vamos depois findar com questões. Eu sou o professor Laércio Silva, o seu professor de língua portuguesa, tá? Grande prazer, viu? Grande satisfação. Perfeito? Vem comigo, vamos aí. Já falamos sobre isso, tá? Veja aí, falamos sobre monossílabas, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, respondemos questões. Vamos falar agora sobre alguns casos especiais, tá? Casos especiais, situação gráfica, fique atento. Fique atenta. Ei, fique atento, fique atento. É, professor, aqui, é isso aqui, ó. O chamado de proparoxítona acidental. O chamado de proparoxítona eventual. O chamado de proparoxítona aparente. Por acidente. Por acidente é chamado de proparoxítona. Antigamente não tinha isso, né? Mas a banca CESP e algumas outras bancas começaram a cobrar aí o tal do proparoxítona eventual e acidental. E eu preciso que você domine isso, tá? Proparoxítona acidental por acidente, tá? Por acidente. Certo? Por acidente, coisa do acaso, ocorre um acidente aí na fala, na pronúncia, ocorre um acidente, e aí o que era paroxítona se transforma por acidente. Pela ocasião ali, ocasional, certo? Pela aparência, tá? Porque tem um ditado que diz o seguinte, ó. E as aparências não enganam, é uma música, né? Não é um ditado, não. Venha, vá, veja quais são os proparoxítona acidental ou eventual ou aparente. Professor, quando é que isso vai acontecer? Veja, olha só essas palavras. História, Brasília, polícia, vitória, mágoa. História, Brasília, polícia, vitória, mágoa. História, Brasília, polícia, vitória, mágoa. Diga pra mim, enquanto eu bebo água, o que é que essas palavras têm em comum? Diga. História, Brasília, polícia, vitória, né? Meu time lá da Bahia, certo? Tamo junto aí, tá? Ganhando quase tudo, conversa, não ganhando nada. Ó, história, Brasília, polícia, vitória. Ei, o que é que essas palavras têm em comum? Perceba, todas elas terminam em ditongo. Veja isso. Todas essas palavras terminam em ditongo. Todas elas. Todas elas terminam em ditongo. Ó, história, Brasília, polícia, vitória, mágoa. Pelo que diz a regra, certo? Essas palavras, tá? Para a maioria das bancas, perfeito? Essas palavras serão, na maioria das vezes, encaradas como paroxítonas terminadas em ditongo. E são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Quer ver? Veja, vou separar aqui história. Ó, história. História. Paroxítona terminada em ditongo. Brasília. Brasília.
Paroxítona terminada em... Polícia, veja. Polícia. Paroxítona terminada em... Veja, Vitória. Paroxítona... Veja, mágoa. Ó, veja. Mágoa. Paroxítona terminada em ditongo. O que é que a gramática diz, meu querido professor, sobre os paroxítonos terminados em... Olha só, quando você estiver diante de uma paroxítona terminada em ditongo, mas não só ditongo crescente. E aí, o ditongo precisa ser crescente. Se você tiver uma palavra, uma paroxítona terminada em ditongo crescente, como é o caso aqui, ó, de história, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Brasília, paroxítona terminada em ditongo crescente. Polícia, paroxítona terminada em ditongo crescente. Vitória, paroxítona terminada em ditongo crescente. Mágoa, paroxítona terminada em ditongo crescente. Quando você tem uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ela também pode ser por acidente. Por acidente. Ela pode também ser separada dessa forma. Veja, história pode também ser separada dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, veja isso. História pode ser separado também dessa forma aqui, ó. E segundo a gramática, existem duas possibilidades de você separar as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Só as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Professor, isso não se aplica às paroxítonas terminadas em ditongo decrescente, não. Não! Só as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Decrescente não, só as terminadas em ditongo crescente. Veja, Brasília, ó. Brasília. Eu também posso separar Brasília dessa forma. Então há duas possibilidades. Você pode separar mantendo esse ditongo aí juntinho, né? Por isso que é um ditongo. Ou então você pode separar tornando esse ditongo em hiato. Aí veja, quando eu separo da segunda forma, olha aqui. Quando eu separo da segunda forma, história. Oxítona, paroxítona, ela vira um proparoxítono. E proparoxítona eventual. Proparoxítona acidental. Proparoxítona aparente. Isso aqui é uma proparoxítona acidental. Isso aqui é uma proparoxítona eventual. Quando você tem uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Você pegou isso aí? Você pegou? Veja como vem. Ó. Brasília. Na maioria das vezes, na maioria das questões, Brasília é uma paroxítona terminada em ditongo. Por isso que é acentuado. Mas Brasília é uma paroxítona também terminada em ditongo crescente. E se é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, há duas possibilidades. Há duas possibilidades. Eu separei agora Brasília como Brasília. O que era paroxítona virou proparoxítona, última, paroxítona, penúltima, proparoxítona. Ela é uma proparoxítona eventual ou acidental. Beleza? Todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Professor, e se por um acaso a banca vier falar para mim o seguinte, que a palavra história apresenta duas regras de acentuação gráfica, tá certo ou errado? Certo!
Não, certo não. Certíssimo! Perfeito! Duas regras de acentuação gráfica, dependendo da banca, dependendo da prova, certo? Então fique atento a isso. Fique atento a isso. Os paroxítonos terminados em ditongo crescente. O ditongo tem que ser crescente. Polícia. Polícia. As pessoas tinham a mania, o hábito, dependendo da região, dependendo da pronúncia, de deixar esse ditongo junto, ou então separar esse ditongo, certo? O pessoal abusou, não. De tanto o pessoal separar, vamos deixar valendo, certo? Vamos deixar valendo. Deixa valendo tudo. É o que não caiu aqui. Deixa valendo tudo. Beleza? Então, ó, pode ser separado como paroxítono terminado em ditongo, ou então pode ser separado dessa forma, formando um hiato, e aí você vai ter uma proparoxítona eventual ou acidental. Vitória, a mesma coisa. Mágoa, a mesma coisa, certo? Eu sou o grito de glória, eu sou Vitória. Já viu do Vitória, né? Aprenda, tá? Aprenda, né? Eu sou o nome da história, eu sou Vitória. De cor, né? Se não aprenda, viu? Não dá do Vitória. Aí vem comigo, aí veja o seguinte. Se você se deparar com a palavra, olha só, contáveis, veja aqui, ó, contáveis, perceba que isso aqui é uma paroxítona, você para, ó, contáveis. E veja que contáveis é uma palavra paroxítona. Quer ver? Ó. O contar. Opa! Esse tá é mais forte. Última, penúltima. Agora veio o seguinte, que esse contáveis é uma paroxítona terminada em ditongo. Olha o que a sua prova vai dizer. Que a palavra contáveis apresenta duas regras de acentuação gráfica. A regra dos paroxítonos e a regra dos conversa. Diga assim, conversa. Isso não existe, porque contáveis é uma paroxítona terminada em ditongo decrescente. EI, ditongo decrescente. O E é mais forte que o I. Primeiro vem o mais forte, aí vai decaindo para o mais fraco. Então isso aqui é um ditongo decrescente. E a regra dos proparoxítonos eventuais ou acidentais ou aparentes só se aplicam aos ditongos crescentes. EI, jamais. Jamais aos ditongos decrescentes. Tu pegou isso aí? Tu tá vendo isso aí? Isso é difícil? Não, isso é muito fácil, tá? Fácil demais. Vem comigo, ó. Saindo aqui das proparoxítonas eventuais, das proparoxítonas acidentais, certo? Avance comigo aqui e veja agora ditongo aberto. Ei! Oiel, ei, oiel, ei, oiel. Isso aqui, ditongo aberto. Perceba isso aqui, olha só. Ditongo aberto. Quando o ditongo aberto, ei, oiel, estiver em uma palavra monossilábica, quando o ditongo aberto estiver numa palavra oxítona, quando o ditongo aberto estiver em uma palavra proparoxítona, ei, quando esse ditongo aberto, ei, oiel, até porque todos os proparoxítonos, todos, devem ser acentuados. Isso aqui você já sabe, né? Não vou nem falar, se for proparoxítono, já sabe, deve ser acentuado. Eu vou falar aqui, ó, monossílabas e oxítonas. Quando esse ei, oiel estiver em uma palavra monossilábica, quando esse ei, oiel estiver em uma palavra oxítona, deve sempre ser acentuado. Esse ditongo aberto, ei, oiel, ei, oiel, ei, oiel. Vou facilitar para você. Facilitar. Quando esse ditongo aberto, ei, oiel, estiver no final
Se o ditongo aberto estiver no final, vai levar... Você lembra antigamente, né? Ou então atualmente, tá? Geralmente o aluno do fundão, quando forma o grupo na sala, a professora, pessoal, forma um grupo aí, né? Vamos dividir a sala em grupos, vocês vão fazer um trabalho pra mim, tá? Aí todo mundo divide e ninguém escolhe o aluno do fundão. O que é que o aluno do fundão fala? Ei, oi eu. Não me escolhe não. Ó, o aluno do fundão. Ó, o aluno do fundão diz: ei, olha, não me escolheram não. Não vão me escolher não, né? E eu não vou ficar, não vou fazer trabalho não, né? O aluno do fundão, né? Ei, olha eu. Aluno de onde? Do fundão. Pega aí, aluno do fundão. Então, para esse ditongo aberto, ei, oiel, ser acentuado, ele precisa estar no fundão. Ei não. Ei. Para esse ditongo aberto receber acento, ele precisa estar no final da palavra. Ele precisa estar numa posição numa palavra monossilábica, que vai ser o fundo, né? Vai ser só uma sílaba. Ou então ele precisa estar em uma palavra oxítona, que vai ser o fundão. Né, que vai ser o fundão, beleza? Vem comigo e veja. Por exemplo, a palavra chapéu. Chapéu. Olha o som que sai, olha o som. Chapéu, chapéu, ei, oi, Poxa, esse ditongo é aberto. Esse ditongo está no final da palavra, então deve ser acentuado. Né? Deve ser acentuado. Está numa posição de oxítona. Posição de oxítona. Certo? Veja, a palavra herói. Ó o som, ó o som, ó o som. Oi, ó o som, oi, ó o som, oi, ó o som, oi. Não travou não, ó o som, oi. Ei, oi, oiel. Ei, oi, aonde? No fundão. Está no fundão. Certo? Posição de oxítona. Se está no fundão, de tongo aberto, deve ser assim. Ah, não, professor. Isso dói. Dói muito. Dói. Ei, oi. Isso dói. No fundão. Me dá a tela aqui, Arthur. No fundão. Ei, oi, no fundão. Ei, não. Ei. Se tiver no fundão, certo? Vai ter acentuação, beleza? Se for de tongo aberto e estiver no fundo, vai ter acento. Não vacile não, tá? Não vacile não. Ó, professor, isso dói. Diferente disso aqui, ó. Isso é, professor. Então quer dizer que meu tem de ter acento, porque aí, ó, é o ditongo, está no fundão. Vai ver o seguinte, ó a pronúncia, ó. Não é mel. Ah, não, isso aí é mel. Isso não é céu, isso é mel, né? Eu comprei, então isso é mel. É mel? Não, é meu, eu. Esse ditongo não é aberto, tá? Esse ditongo, ele é fechado, tá? Essa regra só funciona para os ditongos abertos. Ei, não. Ei, o ditongo precisa ser aberto. Ei, oi, e esse ditongo aberto precisa estar onde? No fundão. Esse ditongo aberto precisa estar onde? No fundão. Se não estiver no fundo, não vale, tá? Professor, então é por isso que a palavra ideia perdeu o acento. É por isso. Olha o ei aqui, ó. Ei, ideia. Não travou não. Ei, ideia, veja. Olha o ei aqui. Mas perceba que esse ei não está no fundão. Depois desse ei, olha o que tem aqui, ó, tem um A. Essa regra só funciona quando esse ei, oiel estiver numa posição de oxítona ou estiver em uma palavra monossilábica. Eu vou separar aqui, ó. Ideia. Perceba que esse ei não está numa posição de oxítona.
Perceba que esse EI não está na palavra monossilábica. Esse EI está numa posição de paroxítona. Ô, ideia! Opa, é uma posição de paroxítona. Você só pode acentuar quando estiver na posição de oxítona ou então em uma palavra monossilábica. Certo? Fora disso, não acentue não. Beleza? Por isso que ideia perdeu o acento. Ideia perdeu o acento. Beleza? Professor, então é por isso que a palavra jiboia, jiboia, perdeu o acento. É por isso. Jiboy, oi, oi, ei, oi, ei, oi. Mas perceba que esse oi não é o aluno do fundão. Esse oi não está lá no final. Esse oi está na posição de paroxítona. Certo? E ele só pode ser acentuado se estiver no fundão. Ele só pode ser acentuado se estiver numa palavra monossilábica. Tá? Aí você vê lá a palavra europeu. Europeu. Ei, professor, tá aí. Ó o eu aí. Ó o eu aí no final. Ó o eu no final aí. Ei, eu não falei de eu falei de el. Se fosse europeu, pra você é europeu. Por um acaso você é europeu, né? Não é europeu, é europeu. O ditongo aqui é fechado. Essa regra se aplica aos ditongos abertos. Ei, oi eu, aluno do fundão. Ei, oi eu, aluno do fundão. Ei, oi eu, aluno do fundão. Ei, oi, aluno do fundão. Tá? Tem que ser aluno do fundão. Tá? Caso seja aquele comportado na frente, não dá certo não, tá? Não dá certo não. Beleza? Vamos aí, vamos juntos. Vamos comigo. Vem comigo, olha só. Vem comigo, vem na tela. Ó. Perdeu nunca mais. Esses hiatos nunca mais. Nunca mais. Sabe aquela música? Nunca mais. Pois é. Nunca mais. Aquela música eu gosto, viu? Nunca mais. Né? Eu esqueci a música agora, mas depois eu canto pra você, tá? Nunca mais. Ei, esse ato nunca mais tem acento. Lembra que antigamente, você lembra disso? Antigamente escrevia, ó, lê em. Eu vou pegar o vou pegar o vou, certo? Eu te sou. Lembra disso? Que tinha essas vogais, né? Repetidas. Eles lembra disso? Você lembra disso? Lembra disso? Lembra? Aí, o acento, onde era o acento? Diga pra mim. O acento era no primeiro ou no segundo? Era no primeiro ou no segundo O acento era no primeiro ou no segundo O? Diga pra mim onde o acento, diga, vá, onde era? Hã? Na dúvida, o que a gente fazia na dúvida, ó? Na dúvida, a gente faz isso aqui, ó. Poxa, não sei se no primeiro ou no segundo, foi isso aqui, ó. Pronto. É assim que você fazia? Olha aqui pra mim, você fazia assim, fazia ou não fazia? Fazia, né? Você fazia assim, certo? Se a professora falar que eu coloquei no primeiro, eu falei, não, professor, no segundo. Se a professora falar que eu coloquei no segundo, não, professor, no primeiro, né? Você fazia assim, fazia, né? Eu também fazia, certo? Vem comigo. Mas antes era no primeiro, tá? O acento deveria estar no primeiro E. Ei, não. Ei, o acento deveria estar. Deveria! Porque nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Ei, perdeu o acento. Esse ato com vogais repetidas perdeu o. Nunca mais. Nunca mais. Não tem mais acento. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Não tem mais acento não. Acabou. Não tem mais acento não. Certo? Se você vê com acento, esqueça. Não tem mais acento. Beleza? Não tem mais acento. Professor, o que mais é que o senhor pode me dizer que mudou? Já tô aqui, eu vou dizer. Vou dizer. O que mudou, né? O que mudou
Antigamente, existia polo com acento e polo sem acento, tá? Antigamente existia, ó, polo com acento e polo. Lembra disso? Lembra? Eu não lembro não, porque é do meu tempo. Mas deve ser do seu tempo, né? Deve ser do seu tempo. Antigamente existia polo, né? E polo aí pra diferenciar, certo? O verbo de uma preposição contraída. Hoje em dia não existe mais. Ei, polo, independente do polo, se é norte, se é sul, se é. Ei, não existe mais acento. Antigamente, tu lembras? Tu lembra antigamente, ó, tinha o para sem acento e tinha o para com acento, para diferenciar a preposição do verbo. Só que isso aqui nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Pode parar, não tem mais não, viu? Não tem mais não. Antigamente tinha um acento para diferenciar o pelo, né? De pelo amor de Deus, de uma preposição contraída do pelo, né? Do animal, do pelo do ser humano, né? Aí tinha um acento. Ei, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca, não tem mais não, viu? Tem não, acabou. Não tem mais esse acento não, acabou. Certo? Mas veja, lembra do por que eu falei lá no monossílabo? Falei ou não falei? Falei nos monossílabos, falei. Certo? E vou falar agora do pode, ó. Ainda existe isso aqui, ó. Pode, presente, para diferenciar de pode. Pretérito. Ah, então existe, viu? Não vacile não. Existe o pode no presente e o pode no passado, no pretérito, beleza? Então, ó, ei, você pode anotar isso aí, você pode agora, né? Porque ontem você pôde e não fez. Então existe pode presente, existe o pode. E esse pode aqui não é de tá pode. Tá pode. Gostou? Tá fedendo. Tá pode. Não, não é isso não. Esse pode aqui não é de tá fedendo não. Esse pode é porque no passado, hoje talvez não pode mais. Beleza? Vamos juntos? Vem comigo. Vamos de questões. Pra gente finalizar essa aula, tá? De questões. Questão é o seguinte: marque a alternativa que não apresenta não. Que não apresenta equívoco de acentuação. Vem comigo, letra A. Opa, nunca mais. Nunca mais. Não tem não. Né? Escreve, não existe mais, beleza? Não existe mais. Seleções europeias desistem de braçadeira. Não tô vendo nada de errado aqui. Oi, Olha o aqui, professor. Mas não tá no final, não tá no fundão, né? Europeias, não está no fundão, certo? Provavelmente o gabarito é essa aqui, né? Vamos ver as outras. Assistir a estreia. Você não tá no fundão. Se você não tá no fundão, o que é que você está fazendo com esse acento em cima de você? Diga pra mim, tá errado. Não vale não isso aí, né? Prever em nunca mais. Nunca mais nunca mais, gabarito B de baiano é o nosso gabarito. Questão 2. Os conjuntos de palavras a seguir, retiradas do texto, apresentam diferentes regras de acentuação. Analise os e identifique aquele em que todas as palavras dadas são classificadas como proparoxítonas aparentes e proparoxítonas eventuais e proparoxítonas acidentais. Você já sabe o que você vai fazer. Você já sabe o que você vai fazer. O que você vai fazer? Diga pra mim, mande áudio aí, mande. Isso. Você vai procurar aquelas que todas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Todas aquelas que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Vem comigo, vamos juntos. Veja.
Veja, café, não, já esqueça, café é oxítona, né? Não venha. Farmácia, opa, paroxítona terminada de tom crescente. Colégio, opa, paroxítona terminada de tom crescente. Notícia, opa, paroxítona, ei, na dúvida, B de baiano é o gabarito, né? Médico, nem termina de tongo, magiel, magico, nem termina de tongo, também não pode ser. Gabarito, B, na dúvida, B de baiano. Costa do Sauípe. Olha aqui, ó. Vamos separar. Sauípe. Sauípe. Vem comigo, veja. Ó, veja aqui, ó. Considerando a palavra Sauípe na propaganda, é correto afirmar que... Vamos lá na palavra Sauípe. Venha, veja, ó. Antes de responder, descubra. Sauípe, ela é monossílaba? Não, não é. Ela é oxítona? Sauí? Não é. Ela é paroxítona? É paroxítona, mas tem uma regra que tá acima dela aí, né? Ela é pró? Não é pró. Ei, é um hiato. É um hiato. E a regra diz o seguinte, que os hiatos formados pelas letras I e U devem ser acentuados. Só que o seguinte... Lembra das exceções? EI, de tongo antes, depois NH, não pode acentuar, De tongo antes, depois NH, não pode acentuar. Não, você lembra disso? Lembra? De tongo antes, depois NH, não pode já, né? Lembra? O Biago, lembra disso? Não pode não tem como, tá? Não tem como. Ó, de tongo antes. Depois NH, não pode. Aqui, ó, tem um ditongo antes. Veja. Tem um ditongo antes desse ato, apresenta um ditongo antes. E ditongo antes não pode acentuar, não pode não, viu? Não pode não. Então vem comigo e veja, ó. Deve estar acentuada. Não. Deve estar acentuada. Não. Não deve estar acentuada, visto que o I, mesmo sozinho na sílaba, está posicionado após um ditongo. Ditongo antes, depois NH. Não pode acentuar, não pode EI. Ditongo antes, depois NH. Vem de questão 4. Assinale a alternativa correta. Jiboia, perfeito. EI, oi. Não está no fundão, não leva acento. Boia, a. Opa! Ei, oi. Se você não está no fundão, meu amigo, por que é que você recebe esse acento aí? Sai daí, meu irmão, sai fora, não pode ter acento não. Jiboia, oi. Se você não está no fundão, por que é que você recebe esse acento aí, meu irmão? Sai fora, não venha não. Jiboia, olha aqui pra mim, ó, olha aqui pra mim, ó. Se você, por um acaso, se deparar com a jiboia e ela tiver com acento, pode ficar tranquila, né? Não é perigosa, não. Porque aí é falsa essa jiboia é falsa. Porque jiboia não tem acento, não. Jiboia não tem acento. Jiboia já não é perigosa. Sem acento, meu irmão, aí que não é... Ó, jiboia, oi. Se você não está no fundão, o que é que você faz com esse acento aí, meu irmão? Sai fora. Gabarito, jiboia, boia, leem. Gabarito, letra D. Ei, letra D é o nosso gabarito. Deus é inimaginável, né? Eu fecho com essa afirmação, com essa exclamação, certo? Deus é inimaginável. Por mais que você tente imaginar a grandeza, o poder, a bondade, o amor, a nossa mente limitada não consegue imaginar a grandeza desse Deus. Ele é inimaginável. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.